Internautas do podcast FutePro, é com muita satisfação que eu falo aqui com o técnico do Clube Atlético Taquaritinga, o professor Silvinho, né? Eu começo inicialmente perguntando para ele, com relação aos jogos treinos que o CAT vem realizando, né? Foram num total de 4 jogos treinos, né? Inclusive ontem a gente foi até a cidade de Catanduva no período da manhã, fizemos um jogo treino. Amanhã nós vamos até a cidade de Marília novamente fazer esse jogo treino. E eu pergunto para o professor, inicialmente, o que ele tem visto, o que ele tem avaliado, os testes estão sendo bons, professor? Muito bons, né? Nós tivemos aí, como você falou, quatro jogos treinos, que foi bastante produtivo para a gente. Nós tivemos um excelente treino contra o Marília, que já é uma equipe um pouco mais consolidada, né? Uma equipe que briga por um acesso a 2. Tivemos contra o Catanduva ontem também. Foi um adversário que nos deu bastante trabalho. Algumas mudanças que eu fiz do jogo do Marília para esse, esperando um resultado melhor. Algumas peças que nós estamos analisando, nós estamos numa montagem de elenco e essas peças são fundamentais para que a gente tire todas as nossas dúvidas, né? Em termos de resultado não foi bom, mas alguns erros que nós tivemos defensivamente, erros corrigíveis que resultaram nos gols do Catanduva, mas que nós já voltamos a trabalhar hoje para corrigir esses erros dentro de campo, através de vídeos, para que no dia 31 nós estejamos prontos para a nossa estreia. E do primeiro jogo, que foi contra a equipe do Bandeirantes, aqui em Taquaritinga, para esse jogo do Catanduva, apesar que o resultado não foi favorável para a equipe do CAT, mas o professor tá vendo evolução, igual o professor falou que esses jogos treinos é bom para corrigir as falhas que está tendo, né? Para não chegar no próprio campeonato e ter que corrigir dentro do campeonato, né, professor? Falhas que nós falamos, quando falhas, não é só defensivas, né? Mas alguma transição ofensiva que a gente quer corrigir também, algumas coisas que não saem do jeito que a gente pensa o futebol e do jeito que a gente gostaria para a equipe do CAT. Então nós corrigimos tudo. Claro que são jogos treinos fundamentais para que a gente corrija os nossos erros, potencialize aquilo que deu certo também, tem muitas coisas boas. A margem de evolução ela foi muito grande, né, do primeiro jogo para esse, mas o que me deixa contente também, não só a evolução, mas é que nós temos muito a evoluir também. Então nós precisamos entender a competição que nós estamos, jogar quando podemos jogar, mas o duelo ele tem que acontecer o jogo todo. E com relação, o professor falou da estreia no dia 31. Como que o professor, assim, ele conhece a equipe do Vossen, de Assis? O professor alguém já passou alguma coisa com relação aos jogadores? Se é uma base do próprio ano passado? Se chegaram bastante jogadores assim para formar o elenco? Que informação o professor tem lá de Assis? Nós temos poucas, né? Poucas informações, porque é uma equipe assim que está sendo montada agora. Eu conheço muito amigo do treinador, já joguei junto com ele. Mas eu acredito que não só para a gente, mas para as outras equipes também, essa primeira partida, né, do campeonato vai ser com muita dificuldade em termos de conhecimento do elenco que tem. Mas a partir da segunda, como já é transmitido, nós vamos ter muito mais informações. Mas nós vamos com poucas informações em relação ao Vossen, mas a preocupação é com a nossa equipe, né? Como que nós vamos reagir, nós temos que estar preparado para tudo que vier, né? Nós temos que estar com todas as situações treinadas para que a gente não tenha surpresa logo na nossa estreia. E assim, da maneira que foi a A4 no ano passado, professor, que a gente transmitiu todos os jogos do Clube Atlético Taquaritinga, e esse ano também vamos transmitir todos os jogos, a gente viu que as próprias equipes começaram a conhecer os adversários a partir da 5ª rodada ali, né, professor? Que já jogou contra, então já vai se saber mais ou menos um pouco do esquema tático, porque assim, na primeira rodada, vamos dizer assim, todo mundo entra cego, né, professor?
Acreditamos nisso, né? Na terceira, quarta rodada que as equipes começam a se consolidarem, as equipes já começam a entrar num ritmo de jogo bastante forte. Então acredito que é ali que o nível de crescimento seja muito grande para todas as equipes. Mas nós pretendemos iniciar aí logo na primeira com bastante conceitos de jogo, para que a gente, igual as outras equipes, nós possamos crescer dentro da competição, né? Conhecer aí os atletas que são de jogo mesmo, que vai resolver o nosso problema dentro de campo. Por hora a equipe ela já está formada, porque para iniciar o próprio campeonato, você tem que escrever os atletas que vai iniciar, né, professor? Por hora o elenco está fechado, mas assim, há possibilidade na próxima, quando a federação liberar para se inscrever mais ou para se trocar mais, o professor entende, apesar que a gente tem que esperar a bola rolar, né? Mas assim, sempre algum atleta tem que trazer, né, professor? Para isso que serve esses treinamentos, né? Esses jogos amistosos. É claro que jogo amistoso, treino já é diferente de jogo amistoso. Jogo amistoso diferente de uma partida oficial. Mas é dentro disso que nós estamos fazendo ajustes dentro da equipe, e é claro também que nós estamos atentos a novas possibilidades de atletas que porventura não estejam satisfeitos nas suas equipes ou que não vão ser bastante aproveitados. E nós estamos aqui atentos, fazendo os ajustes, falando com a nossa diretoria daquilo que está se saindo bem, daquilo que precisa melhorar. E nós estamos atentos quanto a isso, sempre pensando em melhorar a nossa equipe para esse campeonato. Mas hoje o professor fala que o elenco já está fechado para a estreia do campeonato ou não? Não, ainda nós estamos atrás de algumas posições que nós estamos carentes, poucas no caso, mas uma equipe ela não se faz de 11, né? Ela faz aí de um grupo todo, e nós não temos que estar preparados somente para aqueles que iniciam, mas creio que as trocas nossas elas podem ser surpreendentes para o adversário e para a gente também. Nós temos que ter meninos de qualidade para essa troca. Entendi. E amanhã, vamos falar um pouco mais deste jogo treino amanhã contra o Marília. O professor pensa em fazer algumas alterações. Já visto que o professor já jogou com Marília, igual o professor já colocou no início da entrevista. Então conhece um pouco a equipe do Marília. O professor pensa em fazer algumas mudanças, porque como o professor falou, está fazendo teste também, né, professor? Temos algumas trocas, né, algumas variações também de esquema tático também, né? Sendo com uma entrada de um jogador diferente, ou seja, dentro da própria equipe, essas variações elas têm que acontecer, né? Então eu mudo mais um pouquinho a equipe, coisa pouca, mas também nos preparando não só para a estreia, mas também para a competição. E a gente torce, né, professor, para que o professor consiga fazer algum treinamento no estádio Taquarão, que é onde a gente vai jogar, né, professor? Porque apesar do estádio lá de Assis, assim, ele ser um pouco assim, não com relação ao gramado, mas um pouco assim, fator torcida, tudo, não é tão distante como é o Taquarão, mas é sempre importante se conseguir treinar no campo onde a gente vai jogar, na estreia em Taquaritinga, que vai ser no dia 7 de fevereiro contra o Ecos, né? Então a gente torce para que a municipalidade deixe o Taquarão em ordem, né? Para a própria equipe poder treinar, né? Para poder estrear em Taquaritinga no dia 7. Quer dizer, até o dia 7 nós temos bastante tempo, teoricamente, né? Pelo menos teria que ter uma semana para a equipe ter condições de treinar no Taquarão antes da estreia em Taquaritinga no dia 7, né, professor? Eu creio que o amistoso, que é para a torcida aqui, nós não vamos conseguir fazer, né? Nós estamos em reforma lá no nosso campo. Algumas placas que foram arrancadas para receberem outro tipo de gramado, para que a gente deixe o estado do gramado o melhor possível para a nossa equipe jogar. Então eu creio que esse amistoso não vai acontecer de portões abertos. Mas diante dessas dificuldades, né? Mas nós estamos fazendo esses amistosos justamente
porque a expectativa do torcedor ir ao campo ela é muito grande por nossa parte. Então, nós temos que nos apresentar no dia, não só no dia 7, mas no dia 31 também, que é fora de casa, e fazer um campeonato onde nós possamos chamar os nossos torcedores, né? Então, nós temos que estar preparados para a competição. Infelizmente, nós não vamos conseguir fazer esse amistoso, mas eu creio aí que o nosso torcedor vai comparecer, a equipe também vai responder dentro de campo, de todas as formas, de todas a expectativa do torcedor e diante da nossa expectativa também. Então, por isso o trabalho está acontecendo, a pré-temporada está sendo forte, para que a gente faça um excelente campeonato. Professor, há possibilidade, por exemplo, de do CAT fazer mais algum amistoso no distrito de Guariroba, onde o professor foi, o professor fez um amistoso com um combinado lá de Bebedouro, né? Vai jogar em Marília amanhã. Na semana que vem está se pensando de fazer mais algum jogo treino lá no estádio de Guariroba, que assim, ele tem a própria estrutura dele é um pouco melhor que aqui em Antônio Stort, né? Tem algumas dificuldades até de segurança aqui no Antônio Stort, então lá em Guariroba a gente acredita que é um pouco assim mais seguro. Há essa possibilidade, porque aí os torcedores que quiserem acompanhar, como não vai ter possibilidade de se fazer um jogo para apresentar a equipe para a torcida no Taquarão, pode se fazer em Guariroba, os torcedores vão pertinho em Guariroba, vai lá e acompanha esse jogo treino. Há essa possibilidade, professor? Nós estamos querendo mais um amistoso além desse do Marília, né, para a semana que vem, para deixarmos a nossa última semana para ajustes nossos mesmo. O local ainda nós não definimos, né? A Série A3 ela já começa no fim de semana, fora esse no outro. Então eu falei para a diretoria que eu queria mais uns. Nós estamos correndo atrás, a dificuldade é grande para que a gente ache esse amistoso, mas independente de ser Guariroba ou não, nós temos que pôr a nossa equipe para fazer esses treinamentos, para que na primeira partida a gente não sinta, e preparado mesmo para o dia que nós voltarmos aqui, o torcedor vê que tem uma equipe bastante competitiva. E aproveitando, né, mais uma vez, na próxima segunda-feira no podcast FutePro, a partir das 20 horas, nós teremos a presença do presidente do Clube Atlético Taquaritinga, Diego Rodrigues, e também do professor Silvinho, né? Quem sabe até lá na segunda-feira já tem esse amistoso programado para poder estar divulgando, professor. Com certeza, vai ser um prazer, né, novamente estar participando do programa, e espero que participem bastante os torcedores, né, para que tenham um pouco aí já de noção do que vai ser apresentado no campeonato, para que o torcedor nos conheça e a gente possa conhecer o torcedor também. Então, creio que vai dar tudo certo e que nós possamos já ter essa data, essa previsão de onde vai ser o jogo. Professor, muito obrigado novamente. O professor aí não iniciou o treino ainda, vai iniciar, né? Gentilmente veio nos atender para depois iniciar o treinamento. É um prazer novamente falar com o professor. Muito obrigado. Prazer é todo meu. Esperamos aí na próxima segunda que tenhamos bastante audiência e que os torcedores venham participar também. Tá aí, eu falei com o técnico do Clube Atlético Taquaritinga, o professor Silvinho, né? O podcast FutePro lado a lado do Clube Atlético Taquaritinga.